Ele era um milionário viúvo que jurou nunca mais amar, até o dia em que a nova babá da filha cruzou sua porta. E o que ela trouxe com ela não foi apenas afeto ou cuidado, mas uma conexão misteriosa e um passado que ele jamais poderia imaginar. Em menos de 1 minuto, algo naquela mulher começou a quebrar uma promessa feita em cima de um túmulo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Mas como alguém que teve o coração despedaçado pode voltar a sentir? Como se abre espaço para o amor quando a dor se tornou rotina e o luto virou parte da mobília? A resposta pode parecer simples, com o tempo, mas o tempo sozinho não cura. Às vezes, tudo que a gente precisa é da pessoa certa no momento mais improvável. Thomas, aos 39 anos, era o tipo de homem que construíra impérios, mas não sabia mais como cuidar do próprio coração. Desde a morte de sua esposa, 3 anos antes, ele se fechou para tudo que não fosse sua filha, Flora. Uma menina de 5 anos que, desde a tragédia, não dizia uma só palavra. Psicólogos, terapias, viagens, nada funcionava. A mansão era grande, silenciosa e cheia de sombras. A última babá havia pedido demissão dias antes, alegando clima pesado. Thomas, impaciente, disse à agência que enviasse qualquer profissional que suportasse silêncio e dor. E foi assim que Alana chegou. Sem entrevista, sem aviso. Um rosto desconhecido, com um olhar sereno e uma voz que mais parecia um sussurro de primavera entrando pela janela. No primeiro dia, Alana não tentou forçar conversa. Apenas se sentou no tapete do quarto e estendeu a mão com uma boneca. Flora a encarou, pela primeira vez, com olhos vivos. E embora não tenha falado, ela se aproximou. Thomas observou tudo do alto da escada, em silêncio. Ele sentiu o chão tremer de leve, como se algo estivesse prestes a começar. Algo que nem dinheiro, nem dor, nem promessas enterradas poderiam conter. Mal sabia ele que aquela mulher, que agora servia chá de brinquedo para sua filha, era a única capaz de fazer o tempo andar outra vez. Thomas não era um homem de mudanças. Desde que perdera a esposa, tudo seguia um roteiro exato. O café era servido às 7h. O motorista ligava o carro às 8h10. Os e-mails eram respondidos entre 9h e 10h30. Nada entrava ou saía do seu dia que não tivesse sido planejado. E por isso mesmo, ele odiava admitir que a presença de Alana estava interferindo em sua rotina. Nos primeiros dias, ele tentava evitá-la. Saía mais cedo, não almoçava em casa, fingiu inclusive que tinha uma viagem para o exterior. Mas quando voltava para casa, havia sempre algo diferente. Uma flor no vaso da sala que jamais esteve ali, um cheiro de biscoito no ar e, principalmente, o som abafado da risada de Flora. Rara, quase um milagre. Alana não fazia alarde, não invadia os espaços, mas estava em todo lugar de forma sutil. Ela colocava músicas suaves enquanto ajudava Flora a desenhar, inventava histórias em voz baixa, deixava bilhetinhos com palavras novas, coladas nas paredes para estimular a menina. Aquele silêncio mórbido que habitava a casa há anos começava a ceder, não com barulho, mas com vida. Certa noite, Thomas subiu as escadas mais cedo do que o habitual e, ao passar pelo corredor, ouviu vozes vindas do quarto da filha. Espiou pela fresta. Flora estava com um cobertor na cabeça, imitando um fantasma, e Alana fingia estar assustada, gritando em sussurros entre risos. A menina não falava, mas seu rosto se transformava a cada gesto. Thomas se encostou na parede sem ser visto e sentiu algo que não sentia há muito tempo, vontade de sorrir. Mas essa sensação logo foi sufocada por um pensamento intruso. Quem era, afinal, aquela mulher? Por que conseguia acessar algo que nem ele, o pai, conseguia? Havia um desconforto escondido atrás do encantamento.
uma sensação de que ela sabia demais, ou de que estava perto demais. No dia seguinte, Thomas entrou em seu escritório e pediu ao assistente para investigar discretamente o nome de Alana. A moça havia entregue um currículo simples, nada detalhado. Havia dito que trabalhava com crianças havia anos, mas não mencionara famílias anteriores. Nem sobrenome ele lembrava de ter lido direito. Era só Alana. Enquanto isso, Alana e Flora passavam a tarde no jardim. A menina havia aprendido, com gestos, a pedir para regar as plantas. Não falava, mas apontava, puxava, oferecia. E Alana respeitava o tempo dela, nunca forçava, apenas acompanhava. Como se tivesse sido feita para isso. Naquela mesma semana, Thomas recebeu um e-mail da agência de babás que dizia não ter registro recente de envio para sua residência. Confuso, ligou. Do outro lado da linha, a atendente confirmou. A profissional agendada desistiu de última hora. Enviamos uma nova, mas ela não compareceu. Achávamos que o senhor havia contratado por fora. Thomas desligou, olhando para a tela em branco à sua frente. Se aquela mulher não viera da agência, de onde veio? Em vez de confrontá-la, ele preferiu observar. Passou a trabalhar em casa, apenas para monitorar o que Alana fazia. Nos corredores, ela cumprimentava os funcionários com gentileza. Quando achava que ninguém estava olhando, ela parava para cheirar uma flor, fechar uma janela, ajeitar um retrato antigo da esposa dele sobre o piano. E foi então que um detalhe o atingiu como uma lâmina. Flora desenhava a mãe com frequência. Mas agora, nos desenhos que Thomas encontrou sobre a mesa, havia uma terceira figura. Uma mulher de cabelos escuros e longos, sempre de mãos dadas com a criança. Era Alana. Thomas encarou o papel como se carregasse um segredo escondido nas linhas de lápis de cor. Flora não era apenas apegada à nova babá. Ela a via como parte do lar, e isso o assustava, porque ele também começava a vê-la assim. Mas não queria, não podia, ainda amava a esposa, ainda se sentia casado, mesmo que o anel tivesse sido retirado há 2 anos. Numa manhã chuvosa, Flora acordou com febre. Alana dormiu no chão ao lado da cama da menina, colocando compressas, recitando canções. Thomas a viu, encolhida, exausta e bela de um jeito que doía. Havia algo naquela mulher que era impossível de ignorar. Como se ela conhecesse as rachaduras daquela casa e silenciosamente estivesse tentando consertar uma por uma. Mas o que ele ainda não sabia, e estava prestes a descobrir, é que Alana não havia aparecido na vida deles por acaso, e que o passado, que ele achava enterrado, talvez estivesse mais perto do que imaginava. Thomas não conseguia dormir. Passava as noites se revirando na cama, com a imagem de Alana grudada na mente. Não era desejo o que o atormentava, era uma inquietação profunda. Algo nela lhe parecia familiar, e isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao entrar discretamente no quarto de Flora para ver se a febre havia baixado, ele a encontrou dormindo profundamente, com as bochechas coradas e a respiração tranquila. Alana estava sentada ao lado da cama, de olhos fechados, segurando a mão da menina como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A luz, filtrada pelas cortinas, desenhava uma moldura suave ao redor delas. Por um instante, Thomas se pegou imaginando como seria se aquela imagem fizesse parte da vida deles para sempre. Ele saiu em silêncio, mas algo em seu peito começava a pesar diferente. Uma mistura de gratidão, dúvida e medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Thomas pediu que sua assistente investigasse novamente. Só que dessa vez, não queria saber de registros profissionais. Queria saber quem era Alana, onde morava, onde havia crescido, quem eram seus pais. O rosto dela continuava mexendo com ele, como se fizesse parte de uma lembrança antiga, quase apagada. Enquanto isso, Alana ajudava Flora a montar um quebra-cabeça no tapete da sala. A menina sorria mais. Começava a balbuciar sons. Quando montaram a figura completa,
uma casa com jardim e um cachorro no quintal, Flora apontou e murmurou algo que soou como casa. Alana parou. Encostou os dedos suavemente na bochecha da menina. Muito bem, meu amor. Essa é uma casa. Thomas, que observava da porta sem ser visto, sentiu uma fisgada no peito. O som da filha tentando formar uma palavra depois de tanto tempo era mais do que ele esperava ouvir em vida. Naquela noite, a assistente retornou com informações. E foi ali que tudo começou a se embaralhar. O nome verdadeiro de Alana era Alana Vasquez. Nascida em uma cidade do interior, criada em orfanato, passou por 2 famílias adotivas, formou-se como cuidadora infantil em um projeto social para jovens em vulnerabilidade. Mas havia algo mais. No mesmo orfanato onde ela crescera, a esposa falecida de Thomas, Elisa, fazia trabalhos voluntários havia anos. As datas coincidiam. Thomas procurou por fotos antigas. Vasculhou uma caixa no escritório, onde Elisa guardava cartas, diários, álbuns esquecidos. Foi ali, em meio a papéis amarelados e recordações da época em que ainda acreditava em futuro, que ele encontrou o que procurava. Uma foto. Nela, Elisa sorria, abraçada a uma menina de uns 10 anos. Cabelos escuros, olhos grandes. Alana. O mundo de Thomas girou por um instante. Aquela mulher que ele permitira entrar em sua casa já estivera ali de algum modo antes. Não era apenas empatia, era memória. Ele fechou os olhos e respirou fundo. A descoberta o deixou sem chão. Por que Alana não havia contado nada? O que ela estava escondendo? E por que, mesmo assim, ele não conseguia afastá-la? Mais tarde, Thomas encontrou Alana no jardim, enquanto ela regava as plantas com Flora. A menina riu alto quando um jato de água respingou em seus sapatos. Era a primeira vez que ele ouvia aquele som vindo da filha. Um riso espontâneo, verdadeiro. Ele congelou por um momento, absorvendo aquele som como se fosse uma música que jamais esperava ouvir de novo. Quando Alana notou sua presença, sorriu com naturalidade. Ela está melhor hoje, disse. Até brigou comigo pelo regador. Por que você não me contou? Thomas perguntou direto. O sorriso de Alana desapareceu. Que conhecia a minha esposa, que tem um passado com ela. Alana abaixou o regador. Flora, percebendo o clima estranho, recuou um passo. Eu achei que não devia, ela respondeu sem tentar fugir. Não vim aqui para me aproveitar disso. Eu vim porque eu prometi que cuidaria dela. Thomas sentiu o ar se esvair por um momento. Prometeu? A quem? Alana olhou para ele com os olhos cheios de verdade. A Elisa. Poucos dias antes de ela morrer, nos encontramos. Por acaso, ela me reconheceu, disse que estava feliz por eu ter me tornado quem sou. E quando contou que tinha uma filha, me pediu, se um dia ela não estivesse mais aqui, que eu cuidasse de Flora, não como uma babá, mas como alguém que entendesse o que é crescer sem mãe. O silêncio entre os dois ficou pesado, quase insuportável. Thomas desviou o olhar, tocado e furioso ao mesmo tempo. Tinha perdido o controle, a casa, a filha, e agora até os segredos da esposa pareciam escapar por entre seus dedos. Ele não sabia se confiava, mas também não sabia se conseguiria mandá-la embora. Naquela noite, enquanto Flora dormia, Thomas olhou para a mesma foto sobre o piano que Alana costumava ajeitar. Elisa, sorrindo, com a filha no colo. Agora ele sabia. A mulher que estava mexendo com tudo o que ele jurou não sentir mais. Não era uma desconhecida. Ela era um eco do passado que voltava para mostrar que o amor, às vezes, encontra um jeito de voltar para casa. Por dias, Thomas evitou olhar nos olhos de Alana. Não por raiva, mas porque agora que sabia quem ela era, cada gesto dela carregava um peso diferente. O simples fato de ela saber tanto e ter escondido por tanto tempo o deixava vulnerável, e isso era o que ele mais odiava sentir. Ainda assim, não conseguiu mandá-la embora.
Flora estava florescendo como nunca antes, e ele sabia, no fundo, que tirar a Lana dali quebraria algo que mal havia começado a se reconstruir. Na tarde de sexta-feira, Flora apareceu na porta do escritório de Thomas com um desenho na mão. Ela não falou nada, apenas estendeu o papel e esperou. Ele pegou com cuidado. Era uma casa, 3 pessoas. Ele, a filha e a Lana. Thomas levantou os olhos e encontrou os dela observando da porta do corredor, com um leve sorriso no rosto. Por um segundo, ele não viu a babá, nem a mulher do passado de Elisa. Viu alguém que estava, de fato, presente. Mais tarde, em um impulso que nem ele entendeu muito bem, Thomas desceu até a cozinha. A Lana preparava um chá para Flora. A menina estava na sala brincando. Ele se aproximou devagar. "Janta comigo hoje?" perguntou. A Lana se virou surpresa. "O senhor quer, não como patrão, só como pai da Flora. Acho que devíamos conversar com calma. Aqui mesmo. Algo simples." Ela hesitou por um instante. Depois assentiu. "Sim, eu adoraria." Às 8 da noite, a mesa da varanda dos fundos estava posta. Nada requintado, massa caseira, um vinho aberto. A governanta ajudou a servir e se retirou logo depois. Flora já dormia. A noite estava silenciosa, mas havia algo suspenso no ar, como se o universo também esperasse o que sairia daquela conversa. Thomas começou. "Quando Elisa me falou de uma amiga de infância, eu nunca imaginei que um dia ela apareceria no portão da minha casa." A Lana olhou para o prato por um instante, depois encarou-o com calma. "Eu também não imaginei. Mas o tempo foi fazendo essa promessa pesar mais do que eu podia suportar. E quando vi o anúncio da vaga, parecia que era para mim." "Você não tinha certeza de que seria aceita", ele disse. "Arriscou muito. Eu não vim por coragem. Eu vim por necessidade. Não financeira, mas emocional. Não consegui dormir por semanas pensando na Flora. Eu precisava ver como ela estava. E quando a vi, eu soube que não ia mais conseguir ir embora." Houve um silêncio confortável. Pela primeira vez desde a morte de Elisa, Thomas se permitia ouvir alguém sem se defender. Ele viu sinceridade no rosto de Alana e uma delicadeza que não era fingida. Ela não estava tentando ocupar espaço. Estava apenas preenchendo o vazio que já existia. Flora voltou a sorrir. "A tentar falar", ele disse. "Isso é mérito seu. Mas também é assustador, porque se você for embora, tudo isso pode sumir." "Eu não pretendo ir embora", ela respondeu firme, "a não ser que você peça. E se eu disser que o que mais me assusta é você ficar?" Alana sustentou o olhar dele. Por trás da tranquilidade havia um peso e talvez uma faísca. "Então, é porque já tem algo dentro de você que se importa." Thomas não respondeu. Pegou a taça de vinho, bebeu um gole lento. O silêncio entre eles agora era outro. Não era incômodo, era tensão. Uma tensão que vinha crescendo desde o primeiro dia, desde o momento em que ela entrou naquela casa sem pedir permissão. Depois do jantar, ele a acompanhou até a porta dos fundos. Alana parou antes de entrar. "Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, Thomas. Eu sei", ele disse, "mas mesmo sem querer, você está mudando tudo." Ela sorriu, frágil e forte ao mesmo tempo. "Então talvez seja a hora de você deixar algo mudar." E entrou. Thomas ficou ali, sozinho, olhando para o céu escuro. Elisa amava aquela varanda. Era onde costumavam tomar café aos domingos. Ele ainda ouvia a risada dela ali, às vezes, como uma memória viva. Mas agora, naquele mesmo espaço, ele sentia algo diferente. Como se estivesse autorizando o coração a sentir outra coisa. Não em oposição a Elisa, mas talvez por causa dela. Mais tarde, ao caminhar pelos corredores em direção ao quarto, Thomas viu a luz do quarto de Flora acesa. Parou na porta. A menina dormia com uma boneca nos braços. Alana estava sentada ao lado, observando em silêncio. Ela olhou para ele, mas não disse nada. E Thomas também não disse. Mas naquele momento, ele soube. Algo tinha mudado.
Algo começava a nascer sem que ele pedisse ou quisesse, mas já era tarde demais. O coração, que tanto resistiu, começava a sentir, e não havia mais como fingir que não era real. O sábado amanheceu calmo, mas Thomas sentia o peso de uma inquietação que crescia desde o jantar com Alana. Dormira pouco, com pensamentos embaralhados, imagens da esposa, da filha e daquela mulher que agora parecia ocupar um lugar que ele não tinha intenção de preencher. E mesmo sem querer, ela estava ali, não apenas como babá, mas como parte de tudo que sua vida havia se tornado nos últimos meses. Aquela manhã parecia ser igual às outras. Flora acordou bem, sem febre, com os olhos iluminados. Correu até o jardim com Alana para cuidar das plantas. Thomas observava da janela do escritório, sentindo algo semelhante a uma vida nova batendo à porta. Mas havia um desconforto que não o deixava relaxar. Algo não dito. Algo que ele ainda não sabia se queria ou não saber. No início da tarde, ele decidiu sair. Queria espairecer, mas acabou estacionando em frente ao mesmo orfanato que sua esposa costumava visitar. Já fazia anos desde a última vez que estivera ali. A fachada estava um pouco desgastada, mas a essência permanecia. Ele entrou quase sem pensar. Uma senhora de cabelo branco, que o reconheceu imediatamente, veio cumprimentá-lo. Chamava-se Dona Letícia. Tinha sido amiga de Elisa e coordenava o local desde a época dos trabalhos voluntários. Thomas hesitou por um momento, depois resolveu perguntar: "A senhora lembra de uma menina chamada Alana Vasques?" O rosto dela se suavizou. Como esquecer? Alana cresceu aqui. Era muito quieta, mas tinha um coração enorme. Elisa tinha um carinho especial por ela. Ficavam juntas por horas. Lia livros para ela, levava presentes. Acho que se viu nela. As duas tinham histórias de perdas parecidas. Elas continuaram se falando depois? Não por muito tempo. Alana foi adotada aos 12, depois mudou de cidade. Mas quando voltou, já adulta, veio aqui várias vezes. Sempre perguntava por Elisa. Até descobrir que ela tinha morrido. Chorou muito. Thomas ficou em silêncio, o coração acelerado. Algo dentro dele começava a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam lentamente. Na volta para casa, ele dirigiu devagar. Não era raiva que sentia, era a dor de reconhecer que talvez nunca tenha conhecido Elisa por inteiro. Havia partes da mulher que amou profundamente que ele só agora estava descobrindo, e todas passavam por Alana. Ao chegar, foi direto ao quarto da filha. Flora dormia abraçada a um coelhinho de pelúcia. Thomas desceu e encontrou Alana na cozinha, lavando a louça. Ela usava um vestido simples, os cabelos presos de lado. Ao vê-lo, percebeu que algo estava errado. "Está tudo bem?" Ela perguntou, secando as mãos. Thomas ficou alguns segundos em silêncio, depois respondeu com firmeza: "Preciso saber de tudo, Alana, sem rodeios. Preciso saber por que você veio e o que exatamente a Elisa pediu para você fazer." Alana respirou fundo. Olhou ao redor como se procurasse um lugar firme onde pisar. E então falou: "Ela me encontrou por acaso. Eu estava dando uma palestra sobre crianças institucionalizadas num congresso pequeno. Elisa se aproximou, com lágrimas nos olhos, e perguntou se eu lembrava dela. Claro que eu lembrava. Ela me deu mais do que livros e presentes. Me deu um tipo de esperança que eu nunca esqueci. Ela foi uma referência para mim quando ninguém mais me via. E depois disso, sentamos para tomar café. Ela me falou da Flora. Disse que não conseguia deixar de pensar em como seria se algo acontecesse com ela. Estava com medo. E então me pediu uma promessa. Não foi um pedido casual. Ela segurou minhas mãos e disse: "Se um dia eu não estiver mais aqui, cuide da minha filha. Não como profissional, mas como alguém que sabe o que é crescer sozinha." Thomas ouviu tudo calado. Por fora, mantinha o controle. Por dentro, era como se uma represa estivesse prestes a romper.
Aquela mulher à sua frente não era apenas parte do passado. Ela era uma extensão viva da bondade de Elisa. E isso doía tanto quanto emocionava. Você tinha que ter me contado, ele disse, finalmente. Desde o começo. Eu achei que não me deixaria ficar. E eu precisava ficar. Pela Flora, não por mim. E por mim. A pergunta escapou antes que ele pudesse conter. Alana abaixou os olhos com a respiração trêmula. Eu tentei não me apegar, mas eu falhei. Me apeguei à Flora. E mesmo sem querer, me aproximei de você. Só que isso nunca foi parte do plano. Nunca foi minha intenção entrar nesse lugar. Thomas se aproximou lentamente. Mas entrou. Ela ergueu os olhos brilhando. Eu não sabia como sair. Ele hesitou. Queria dizer algo, mas o telefone da casa tocou. Alana deu um passo atrás. Thomas atendeu, quebrando a tensão. Era um convite para um jantar beneficente da fundação criada por Elisa. Ele havia prometido ir há meses, mas havia se esquecido completamente. O evento seria no dia seguinte, no mesmo local onde conheceu sua esposa pela primeira vez. Após desligar, olhou para Alana. Venha comigo amanhã, como minha convidada. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Tem certeza? Pela primeira vez em muito tempo. Tenho. E saiu da cozinha deixando Alana imóvel, o coração dela acelerado, dividido entre o que desejava e o que temia. Porque aceitar aquele convite era mais do que comparecer a um jantar. Era entrar, de fato, no passado. E talvez no futuro também. O salão estava cheio de gente bem vestida, taças tilintando, risos estrategicamente calculados. Thomas caminhava ao lado de Alana, mas seu passo era mais lento do que o habitual. Usava o mesmo terno escuro que vestira da última vez que estivera ali, anos antes, quando Elisa ainda era viva e sorria ao seu lado. Alana vestia um conjunto azul marinho simples, elegante, mas discreto. Havia algo no olhar dela que misturava receio e dignidade. Estava ali por convite, mas ainda se sentia uma intrusa. Aquela era a fundação da mulher que ela prometera honrar. Estar ali, de mãos dadas com o viúvo, era quase um paradoxo. Um lembrete silencioso de tudo que não podia ser dito em público. Durante os discursos, Thomas mal prestou atenção. Apenas observava Alana com o canto dos olhos. Ela o via com respeito, mas mantinha os dedos entrelaçados no próprio colo, como quem luta para não sair correndo. E ele compreendia. Sabia que essa história era frágil demais para ser exposta, bonita demais para ser aceita tão cedo. Ainda assim, a presença dela ao seu lado lhe dava uma paz que ele não sentia havia anos. Quando voltaram para casa, Flora já dormia. Alana subiu as escadas para vê-la, enquanto Thomas tirava o paletó e afrouxava a gravata. A noite havia sido um marco. Pela primeira vez, ele permitira que alguém o acompanhasse, onde antes só Elisa o acompanhava. E isso mexia com tudo dentro dele. Pouco depois, os dois se encontraram na sala de estar. A casa estava silenciosa, apenas o som distante da chuva começando a cair. Thomas se aproximou. Obrigado por ir comigo. Eu quase desisti antes de sair do quarto, ela confessou. Ainda bem que não desistiu. Eles se olharam por um tempo longo demais. Então Thomas deu um passo mais perto. Alana não recuou, mas também não avançou. O ar entre eles parecia prestes a explodir. Ele ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou. Desculpa, murmurou. Eu não sei o que estou fazendo. Nem eu. No dia seguinte, o clima entre eles era diferente. Um silêncio leve, mas carregado. Thomas saiu cedo para uma reunião. Quando voltou no meio da tarde, Flora estava no jardim, mas Alana não. A funcionária da casa disse que ela saíra sem dizer para onde. Horas se passaram. Thomas ligou, mas o telefone de Alana estava desligado. Pela primeira vez desde que ela chegara, a ausência dela o fez sentir algo que nem mesmo o luto havia despertado. Pânico. À noite, ele encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha.
Reconheceu a letra. Alana. Thomas, não foi minha intenção entrar onde eu não devia. Eu só queria cuidar da Flora, cumprir a promessa. Mas acho que acabei passando do limite. Não posso ficar. Porque ficar significaria aceitar algo que não me pertence. Vocês são uma família. E eu sou só alguém que entrou tarde demais. Cuidem um do outro. Alana. Thomas leu o bilhete mais de uma vez, tentando encontrar entre linhas alguma abertura, qualquer coisa que dissesse, venha atrás de mim. Mas as palavras eram claras, definitivas, e ainda assim, nada nele conseguia aceitá-las. Ele subiu até o quarto de Flora. A menina estava no canto, deitada no chão, abraçada ao coelhinho de pelúcia, os olhos abertos, parados. Ao vê-lo, não sorriu. Não correu. Apenas murmurou pela primeira vez com clareza. Alana? O som foi fraco, mas suficiente para partir qualquer resistência. Thomas caiu de joelhos ao lado da filha. Ela foi embora, minha pequena. Mas não devia. Alana! Flora repetiu, com lágrimas nos olhos. Aquela noite foi longa. Flora voltou ao silêncio como se tivesse regredido, e Thomas se sentou no chão ao lado da cama dela, do mesmo jeito que Alana fazia. Pela primeira vez, chorou. Sem vergonha, sem orgulho. Chorou pelo que perdeu, pelo que não disse, pelo que poderia ter sido. No dia seguinte, procurou em tudo. Redes sociais, telefone da antiga agência, registros de orfanatos. Ninguém sabia. Ninguém respondia. Era como se Alana tivesse desaparecido no mundo. Foram dias assim, longos, vazios. A mansão voltara a ser um espaço estéril, sem música, sem flores, sem chá de brinquedo. E por mais que Thomas tentasse fingir que conseguia seguir em frente, algo dentro dele sabia que não podia. Um fim de tarde, ao abrir o armário onde Elisa guardava lembranças, encontrou uma caixa que nunca tinha notado. Dentro, entre cartas antigas e fotografias, havia uma gravação em fita cassete com a palavra Flora, escrita à mão. Thomas levou a fita até um velho gravador da biblioteca e apertou o play. Era a voz de Elisa. Minha pequena, se um dia eu não estiver por perto, quero que você cresça, sabendo o quanto foi amada. E quero que saiba que escolhi alguém para te lembrar disso todos os dias. Ela se chama Alana, e mesmo que você não entenda agora, um dia vai saber por quê. Thomas parou a gravação. Ficou ali, com a respiração presa, o coração em pedaços, e pela primeira vez desde que ela partiu, sentiu que Elisa não havia deixado apenas saudade. Ela tinha deixado direção, e agora ele só precisava segui-la. Naquela noite, Thomas não dormiu. Ouviu a fita de Elisa repetidas vezes, tentando encontrar detalhes que não tinha escutado antes. Cada palavra soava como um mapa escondido, cada pausa como um pedido não dito. Ele sentia que Elisa havia deixado mais do que uma mensagem. Ela havia deixado instruções, direção. Na manhã seguinte, Flora recusou o café, ignorou os brinquedos, se isolou perto da janela do quarto, com o coelhinho apertado contra o peito. A casa havia perdido sua cor. Thomas sabia que não podia mais esperar. Aquela ausência era um buraco que só uma pessoa poderia preencher. Ele começou pelas pistas mais óbvias. Procurou registros da ONG, onde Alana tinha feito palestras, ligou para a diretora do orfanato, rastreou qualquer lugar que pudesse ter conexões com o nome dela. Mas era como tentar alcançar o vento. As respostas eram vagas, desconectadas, e a sensação de impotência crescia a cada tentativa frustrada. Durante uma ligação com uma ex-coordenadora de um projeto social do interior, Thomas ouviu algo que o fez parar. Alana? Sim, lembro dela. Mas ela agora vive em uma casa pequena, afastada, num distrito rural perto do Vale do Cedro. Ajuda meninas que sofreram abusos. Quase ninguém sabe disso. Ela não gosta de ser encontrada. Vive em silêncio, com poucas pessoas por perto. Thomas desligou sem pensar 2 vezes. Pediu ao motorista que preparasse o carro imediatamente.
mas mudou de ideia e dirigiu ele mesmo. Precisava sentir que era ele quem estava indo atrás, que era ele quem não deixaria o destino fugir dessa vez. A estrada era longa, cheia de curvas e paisagens esquecidas. O tempo parecia se alongar a cada quilômetro. Enquanto dirigia, flashes da vida com Elisa voltavam à mente. O riso dela, as conversas, o dia do parto de Flora. E então, a imagem de Alana, no chão do quarto da filha, segurando sua mão com doçura. A mesma doçura que Elisa teria tido. Depois de quase 4 horas, chegou a uma estrada de terra. O local indicado ficava no fim de uma trilha onde o celular já não funcionava. Desceu do carro, caminhou por entre árvores e silêncio. Ao longe, viu uma casa simples, com uma horta cercada e um balanço de madeira preso numa árvore. 3 meninas brincavam por perto, e então a viu. Alana. Ela estava com os cabelos presos num lenço, vestia uma camiseta larga e calça de algodão. Estava agachada, colhendo ervas. Quando levantou o rosto e o viu, congelou. Por um segundo, o tempo parou. Thomas deu alguns passos, hesitante. Ela não se mexeu. Mas os olhos diziam tudo. Surpresa, medo, saudade. Eu não vim te convencer de nada. Ele disse com a voz baixa. Só precisava te ver. Precisava que você soubesse que não é só Flora que sente sua falta. Alana segurou o cesto com força. Você não devia ter vindo. Eu devia. Porque não existe mais espaço para dúvida, porque minha filha está murchando e porque você levou um pedaço de mim quando foi embora. Ela olhou para o chão, como quem tenta encontrar uma fuga. Eu fui porque era o certo. Eu nunca quis ocupar o lugar da Elisa. Você não ocupou. Você criou um lugar que é só seu. Elisa sabia. Ela te escolheu, não só pela Flora, mas porque ela conhecia você, melhor do que eu mesmo. E eu demorei demais para entender. Alana segurava as lágrimas, mas elas venciam. Eu tenho medo. Eu também, mas estou mais cansado de perder do que de sentir medo. Ela largou o cesto no chão e lentamente caminhou até ele. Você acha mesmo que ainda dá tempo? Eu não acho, eu sei. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Naquela tarde, voltaram juntos. Sem palavras ensaiadas, sem promessas, apenas com a certeza de que algumas histórias não nascem para terminar no meio. Quando chegaram à mansão, Flora estava sentada no sofá, olhando para o nada. Mas ao ver Alana entrar pela porta, largou o coelho, se levantou devagar e correu. Alana se ajoelhou a tempo de segurá-la nos braços. A menina chorava, mas sorria ao mesmo tempo. Alana, disse com firmeza e depois completou. Mamãe. Thomas assistiu à cena sem conseguir conter a emoção. Sentia-se inteiro pela primeira vez em muito tempo, e não havia mais sombra do passado que pudesse ofuscar o que estava diante dele agora. À noite, Alana ajeitou a pequena na cama, como fazia antes, e antes de apagar a luz, olhou para Thomas, que estava parado à porta. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, ela disse. A gente descobre junto. Ela estendeu a mão e ele a segurou. Dessa vez, sem soltar. Os dias seguintes foram diferentes. Não havia mais silêncio entre os cômodos, nem distância nos olhares. A casa, antes marcada por luto e ausência, parecia enfim respirando outra vez. Flora acordava sorrindo. Chamava por Alana no meio da noite. Não por medo, mas por hábito. Queria ouvi-la cantar. Queria sentir sua mão no cabelo. Queria tê-la por perto. E agora, finalmente, podia. A menina voltou a comer bem, a brincar, a desenhar e a falar. Thomas observava tudo com uma paz que já não lembrava que existia. Aos poucos, ele também começava a mudar. Deixou de trabalhar até tarde. Passou a almoçar em casa, a ouvir mais, a falar menos. Sentia-se tocado por coisas pequenas. O cheiro do bolo no forno, o som dos passos de Flora correndo pelo corredor, o riso de Alana vindo da cozinha. Era como se a vida, por fim, tivesse dado uma segunda chance.
Uma tarde, Flora mostrou um novo desenho. No papel, 3 figuras de mãos dadas em frente à mansão. Ela apontou para uma delas e disse: "Esse é o papai, essa sou eu, e essa é a mamãe Alana." Thomas não conseguiu falar nada, apenas sorriu com os olhos úmidos, olhou para Alana, que tentava conter a emoção. Ela não corrigiu Flora, nem precisava. O que havia entre elas era além de título, sangue ou formalidade. Naquela mesma noite, Thomas levou Alana até o estúdio no 2º andar, um espaço que Elisa usava para pintar. Estava fechado havia anos. Ao abrir a porta, o cheiro de tinta adormecida e madeira invadiu o ar. As telas ainda estavam lá, algumas inacabadas. "Quero que você fique com isso", ele disse. "Não como herança, mas como símbolo. Elisa confiava em você. Eu demorei para entender, mas agora eu também confio." Alana caminhou até uma das pinturas. Era um esboço. Um jardim com uma mulher sentada sob uma árvore, uma criança em seu colo. A imagem era estranhamente familiar, como se tivesse previsto o que viria. Dias depois, Thomas convidou Alana para um passeio com Flora até o lago onde costumavam ir quando ela era bebê. Preparou uma cesta com sanduíches, frutas e uma garrafa de vinho. Era simples, sem luxos, mas carregado de significado. Ali, debaixo da sombra de uma árvore, ele pegou uma pequena caixinha do bolso. "Eu sei que a gente veio de lugares diferentes. Eu sei que você entrou nessa casa por causa de uma promessa. Mas, Alana, eu não quero mais que você fique aqui por dever. Quero que você fique porque é o nosso lugar." Ela o encarou sem entender no início. Ele abriu a caixinha. Um anel de prata com uma pedra discreta, mas delicada. "Casa comigo?" Alana ficou em silêncio, com as mãos trêmulas. Flora segurava a barra do vestido dela, olhando de baixo com expectativa. "Eu não tenho certeza de como começar de novo", ela disse, a voz embargada. "A gente não começa do zero. A gente começa do agora." Ela assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. E disse sim. O casamento foi pequeno, apenas com amigos próximos, alguns funcionários da casa e as crianças do projeto social que Alana apoiava. Flora entrou com um vestido azul claro, levando as alianças com uma seriedade que arrancou sorrisos de todos. Durante a cerimônia, Thomas fez um pequeno discurso. "Um dia eu achei que nunca mais ia amar, que o luto tinha fechado todas as portas. Mas o amor tem um jeito estranho de se disfarçar. Às vezes ele entra pela porta da frente, carregando uma mochila, um currículo simples e um olhar que muda tudo." Depois dos aplausos e das fotos, Alana levou Thomas até o jardim dos fundos da mansão. Pediu que ele fechasse os olhos. Quando ele abriu, viu que ela havia restaurado um antigo balanço, coberto de flores e fitas coloridas. "Aqui foi onde Flora sorriu pela primeira vez comigo", ela disse. "Achei que era um bom lugar para recomeçar." Eles se sentaram no balanço juntos, com Flora entre os dois. O céu começava a escurecer, tingido de laranja e rosa. Ali, naquele momento, não havia mais passado incompleto, nem promessas não cumpridas. Havia uma família. E aquela casa que um dia foi lar de despedidas e saudade, agora pulsava com algo novo: permanência. Às vezes, o amor não entra pela porta da frente. Ele se aproxima em silêncio, através do cuidado, da presença constante, do gesto que ninguém vê. Há perdas que nunca se esquecem, mas há encontros que nos mostram que recomeçar não é trair o passado, é honrá-lo de forma viva. Porque o verdadeiro lar não é um lugar, é quem fica quando tudo parece desabar. Histórias como a de Thomas, Alana e Flora nos lembram que o amor pode renascer onde menos esperamos e que todos merecem uma segunda chance. Se você acredita nisso tanto quanto nós, venha fazer parte dessa jornada com a gente.